Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus. E eu quero convidá-los a estar comigo agora, nesta manhã, para juntos podermos desfrutar dessa lição maravilhosa da Escola Bíblica. Para isso, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Romanos 2, os versículos 12 e 13. A nossa lição hoje tem como tema a universalidade da obra de Cristo. E lá em Romanos 2, 12 e 13, vai dizer o seguinte: se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se você não faz o que Ele manda. Praticar, não apenas ouvir, é que faz diferença para Deus. Querido, eu quero te convidar a orar nesta manhã. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, por podermos, ó Pai, juntos aprender a Tua palavra, de tal forma, Senhor, com que ela conduza os nossos caminhos, nos mostrando o que realmente devemos fazer e o que realmente não podemos fazer. Pai, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor ilumine a mim, ó Pai, de tal forma que nada que eu venha falar seja de mim mesma, mas sim, ó Pai, venha dos céus. Deus, use a minha boca para falar aos meus irmãos, aos meus amigos, aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigado por ter nos sustentado até aqui, por ter sido fiel, ó Deus, e por estar nos guardando e nos protegendo de todo mal. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Queridos, de início eu quero falar um pouco sobre o tema universalidade da obra de Cristo. A palavra universalidade, ela já nos mostra que se trata de algo para todos. Então, como estamos falando de universalidade da obra de Cristo, já podemos dizer, ao ler o título, que a obra de Cristo é para todos. Cristo é para todos. Com isso, nós entendemos que Ele não veio para um determinado grupo de pessoas, ou para uma determinada religião, ou ainda para uma pessoa. Não, Ele veio para todos. E Paulo, ele já entendia isso. Isso fica bem claro quando ele é chamado e entende esse chamado, que era pregar aos gentios. Os gentios eram justamente os que não eram judeus, ou seja, que não era o povo de Paulo, ou seja, aonde Paulo nasceu, né? Quem Paulo era. Ele veio pregar para os que não era seu. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Paulo, ele veio, ele foi chamado, né? Por que eu estou falando que ele veio? Porque ele reconhece que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, lá em Gálatas 1,15. Então, quando eu digo que ele veio, é porque ele reconheceu isso, que o seu chamado, que o seu ministério estava em pregar para os gentios. E aí, no tópico 1, nós vamos entender que inicialmente era uma seita judaica. Como assim? Os judeus entendiam que os gentios não tinham direitos espirituais, justamente porque eles não cumpriam uma série de práticas realizadas pelos judeus. Práticas essas que na cabeça deles os tornavam os cristãos, o exemplo a ser seguido, os que já tinham salvação garantida. E aí, eles entendiam que quem não fizesse aquilo, quem não seguisse aqueles rituais, não mereciam e não teriam a salvação. E aí muitos doutores da lei, muitos conheciam a Bíblia. A gente aprendeu, né, que a criança lá já é alfabetizada lendo a Bíblia, ele aprende mesmo, estuda com profundidade, mas pratica pouco. E a prática, irmãos, é fundamental. Teoria sem prática
Não funciona. Eu posso ser doutor em qualquer área. Se eu não praticar, para que eu estudei tanto tempo? Afinal, para chegar a doutorado, eu preciso passar por uma faculdade, por uma pós, por um mestrado, por um doutorado. É bastante tempo, é bastante estudo, muito conhecimento. Então, se eu só tenho a teoria e não tenho a prática, se eu não consigo executar aquilo que eu aprendi, tempo perdido. Não é diferente no mundo espiritual. Se eu sei a Bíblia, se eu leio ela todo ano, se eu já fui capaz até de decorá-la, mas eu não pratico, perdi tempo. O que eu quero dizer com isso? Alguém que conhece às vezes muito pouco, que se sente limitado. Quantas pessoas já chegaram até a mim e falaram, poxa, eu me sinto um pouco limitada porque eu não sei ler. Então, o que eu sei da Bíblia é o que eu escuto através de um pregador, através, né, de um professor de escola bíblica, e eu me sinto muito limitada ou limitado por isso. Eu quero dizer para você nesta manhã que se essa pessoa pratica os ensinamentos para Deus, ela está cumprindo o papel de cristã. Agora, meu amado, eu quero te dizer também que você pode conhecer a Bíblia toda de trás para frente, mas se você não pratica, você está fora do centro da vontade de Deus. Deu para entender, querido? Não tem a ver sobre conhecimento. É claro que, principalmente nos dias atuais, conhecer a Bíblia em profundidade, se tornar íntimo de Deus, faz toda a diferença. Principalmente para enfrentar as batalhas do dia a dia. Entender quais são os propósitos de Deus. Porque cremos que tudo tem um propósito. Mas isso, irmãos, para ser colocado em prática. Agora, como uma leitura, é mais um livro. Se você não pratica, é mais um livro. Igual aquele de cabeceira que você sempre lê antes de dormir. Entende? Então, para ser algo que está dentro do centro da vontade de Deus, precisa unir teoria e prática, leitura com ação. Fora isso, não está agradando ao Senhor. Não é aquilo, não é exatamente o que Ele esperou de mim, de você. Quando Ele deixou a Bíblia, quando Ele inspirou os homens a escrever a Bíblia, Ele tinha o objetivo de permitir que a palavra dele chegasse ao nosso conhecimento, para que a prática dessa palavra nos afastasse do pecado. Então, se eu não pratico, eu já posso entender que eu estou perto do pecado. Porque quando eu tenho conhecimento, o Espírito Santo me mostra, se revela a mim e me conduz ao caminho correto. Agora, quando eu não tenho conhecimento, eu simplesmente ignoro coisas que eu faço e, na verdade, a Bíblia condena. Muitas das vezes eu nem sei que a Bíblia condena. Deu para entender? Então, queridos, uma seita. A seita, geralmente, ela tem vários rituais, várias práticas comuns àquelas determinadas pessoas. E aí eu quero te dizer o que, querido? Infelizmente, muitas das vezes, como cristãos, nós nos enquadramos numa seita. Nós traçamos várias coisas, vários rituais que formam um cristão. Nossa, o cristão de verdade é o que acorda, lê a Bíblia e ora, e que é o que ora antes do café, ora antes do almoço, ora antes de dormir. É aquele que pelo menos uma vez no mês distribui um folheto. Nós traçamos um perfil para o cristão, de tal forma que se alguém não cumpre um daqueles requisitos, nós entendemos que eles estão em pecado, em falha, ou até que não são cristãos. E aí isso se aproxima de uma seita. Isso se aproxima de alguém que vive mais por aparência, que quer ter conhecimento para demonstrar para o outro esse conhecimento.
mas esquece do real propósito dele como cristão, que é ganhar almas, que é multiplicar. Do que me adianta conhecer para minha própria condenação? Nada, nada. É até triste, né? Porque aqui disse, se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, olha lá, tudo que traz consciência é porque eu conheço. Não, eu sei que eu não posso colocar o dedo na tomada porque dá choque. Como eu aprendi isso? Ou porque alguma vez eu coloquei e tomei o choque, ou porque um pai, uma mãe, um tio, enfim, alguém falou para mim, ó, não coloca o dedo aí porque dá choque. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ou ela se torna conhecida por meio de uma mensagem, de um estudo, ou por leitura pessoal. E aí, a partir do momento que ela já é revelada a nós, se praticamos de forma contrária, significa que estamos lendo simplesmente como um ritual. Estamos perdendo tempo. E aí, Paulo vai mostrar para essa seita judaica que o propósito dele era pregar para os gentios. Que os gentios também tinham direitos espirituais. E isso é muito interessante, irmãos, porque ele entende que alguém que não fora criado dentro daquele ritualismo merece a graça salvadora de Jesus Cristo. E aí ele diz que é ou cristão ou judeu. As duas coisas não dá. O cristão é salvo pela graça. O judeu entende que é salvo pela lei. E aí, se nós somos salvos pela lei, nós simplesmente ignoramos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi simplesmente para que nós tivéssemos vida. Ele morreu pelos nossos pecados. E por mais que eu tenha dito simplesmente, eu quis dizer assim, o objetivo. Mas não foi algo simples. Tá, meu querido? Não foi. Foi a maior prova de amor já registrada. Porque um pai dá o seu único filho por amor a muitos, a todos, não é para qualquer um. E aí, a salvação pela lei, ela torna a morte de Jesus algo sem sentido. E por que eu toquei nesse assunto, queridos? Porque muitos têm trazido práticas judaicas, festas, rituais para dentro do cristianismo. Muitas pessoas querem viver debaixo da lei e não debaixo da graça. Muitas pessoas cobram por justiça a todo tempo. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma que você cobra, você é cobrado. Deu para entender, querido? Se você pede por justiça, Deus olha para você com justiça. Se você pede por misericórdia, Deus olha para você com misericórdia. Então, querido, a gente precisa aprender a optar pela graça. Porque quando nós olhamos para o outro com julgamento, olhamos para o outro entendendo que só ele tem pecado, estamos errando. Porque o pecado dele pode até ser diferente do meu, mas é pecado como o meu é. E se eu tenho pecado, garanto a você que eu não quero ser julgada pela lei. Eu quero sim que Deus sonde meu coração e tenha misericórdia, tenha graça e derrame a graça dele sobre a minha vida. Somos de Jesus e não de Moisés. Não podemos voltar atrás, pois não somos daqueles que recuam na fé. Nós somos de Jesus. E aquele que não entende isso, ignora o seu sacrifício. Peca. Somos salvos pela graça de Cristo. Irmãos, a graça de Cristo é algo tão grandioso que vai muito além do que eu e você podemos compreender. É algo que
não dá para imaginar no campo humano, no campo físico, não dá. Até onde vai a misericórdia, a graça do Senhor, é algo que eu e você, como seres humanos, não temos capacidade de entender. E aí, o segundo tópico vai falar que o Evangelho é para todos. Mas o Evangelho é para todos. Todos. Não tem assim, todos, exceto. Não, é para todos. Meu querido, eu quero dizer para você que se você olha para alguém e diz para aquela pessoa não tem mais jeito, se você olha para uma determinada comunidade e fala, eles não merecem ser salvos, você está equivocado, porque a palavra de Deus me garante que a salvação é para todos. O que a gente entende com esse estudo é que judeus e gentios são pecadores, não tem distinção. E um não é melhor que o outro, assim como eu não sou melhor que você e vice-versa. A salvação, ela está aí para ser oferecida a todos nós. Nós temos acesso à salvação. Não é porque eu sou pecador, não é porque eu cometi um adultério e não é porque você mentiu que você é melhor do que eu. Nós, como seres humanos, irmãos, fazemos a distinção entre pecado. Mas Deus não. Deus não. Deus veio salvar a todos. Deus quer se apresentar a você. Deus quer te perdoar. Deus quer te alcançar. O sacrifício de Jesus na cruz foi por você, foi pelo seu pecado. Independente de qual tenha sido, mas ele veio para você. Não importa a sua cor, sua altura, não importa. Não importa se você é cego, se você é surdo, se você é mudo, não importa se você é perfeito aos seus olhos. Não importa, Jesus veio para você, querido. Não importa o que você fez há horas atrás, há minutos atrás, Jesus veio para você. O Evangelho é para todos. E isso não é merecimento, isso é graça. Porque se fosse por merecimento, nem eu, nem você seríamos salvos. Porque por merecer, nós não merecemos, meu querido. É por isso que necessitou de um sacrifício tão grandioso. Morte de cruz, via dolorosa, para que pudéssemos hoje ter vida em abundância. Porque se alguém completamente perfeito não tivesse passado por esse sacrifício, a humanidade estaria condenada. Você entende que se você for julgado por uma lei, que se você fosse salvo pela lei, você não seria salvo? Se somos salvos é porque, graças a Deus, a sua graça nos alcançou. A graça de Jesus Cristo, a misericórdia dele nos alcança. É por isso que eu e você hoje, irmãos, temos a salvação garantida. Aqueles que creem, aqueles que forem batizados serão salvos. Já diz assim a palavra do Senhor. E é por isso que hoje eu tenho a minha salvação garantida. Não por merecimento, mas porque a graça de Deus chegou até mim. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a universalidade da obra de Cristo mostra Ele o Salvador possível para todos os homens. Então, querido, para de achar que é para um grupo de pessoas. Para de achar que aquele ou outro não merecem ser salvos, não têm direito de ser salvos. Eu e você não devemos sequer entrar neste campo. Ele pertence exclusivamente a Jesus Cristo, porque foi Ele quem sacrificou-se naquela cruz pelo pecado da humanidade. Então Ele sim pode julgar a mim e a você, nós não. Nós somos tão pecadores quanto quem está do nosso lado. E aí no número 3 vem falando da universalidade sim, universalismo não. O que isso quer dizer, queridos? A universalidade traz Jesus Cristo para todos, traz a salvação, a obra de Cristo para todos. Mas o universalismo garante a salvação para todos. Não, peraí, não. A salvação é uma escolha. Jesus está se apresentando a você hoje.
Jesus já se apresentou a muitas pessoas através da sua palavra, através de mensagens, de canções ministradas, de estudos, enfim. Mas aceitá-lo é uma opção. Aceitá-lo é uma escolha. É preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador. O universalismo diz que o Evangelho está ao alcance de todos. Todos podem ser salvos, mas nem todos serão salvos. Entenderam a frase? Todos podem ser, mas nem todos serão salvos. Por quê? Eu e você estamos no mesmo patamar no que diz respeito à palavra de Deus. Ao alcance da palavra de Deus. Né? Eu posso ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia. Eu vou à igreja, escuto uma mensagem. Você também tem o mesmo direito. Afinal, temos várias igrejas espalhadas justamente para isso, né? Para estarmos ali congregando com os irmãos e aprendendo da palavra de Deus. Eu posso orar, buscar intimidade com o Pai. Você também pode buscar essa intimidade com o Pai. Então, está ao alcance de todos. Mas entre estar ao alcance e o fazer, há uma distância. Então, querido, não entenda que, não, Jesus morreu na cruz, espera aí, eu estou salvo. Ele já veio para todo mundo e acabou. Não. Não é bem assim. Ele realmente veio para todo mundo. Mas é necessário que eu e você cumpramos a questão da fé, da salvação, que é crer e ser batizado. Não é simplesmente, não, eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim. Não. Eu preciso dar outros passos para estar salvo, para receber Jesus no meu coração. Até porque, querido, quando você recebe Jesus no seu coração, as suas práticas são outras. A forma de você se comportar é completamente diferente. Então não tem como simplesmente reconhecer Jesus. É preciso ser desse Jesus. É preciso ter esse Jesus. Porque isso faz toda a diferença. A salvação, ela é para aqueles que se colocam debaixo dos cuidados do Senhor. Para aqueles que seguem os seus mandamentos. Então ela é ofertada sim para todos. É desejo do Senhor que todos se salvem. Mas por que somente alguns? Porque depende de mim e de você escolher esse Jesus. Depende de mim e de você caminhar com esse Jesus. Meu querido, eu quero te dizer que não adianta. A salvação sem a prática não é salvação. Muitos se consideram salvos, mas as suas práticas são totalmente contrárias à palavra do Senhor. E eu não estou falando de seita, não estou falando de ritual, não, estou falando da Bíblia. Estou falando da palavra de Deus. Se as suas atitudes, se as minhas atitudes não estão aqui, querido, estamos perdendo tempo, não somos salvos ainda. Nosso nome não está escrito lá no livro. Se as nossas práticas estão contrárias, nós não podemos nos iludir, meu querido. Não é tempo de ilusão, é tempo de tirar a venda dos olhos mesmo. Porque tem muita gente crendo que tem o céu garantido quando na verdade não tem. Mas eu sou uma boa pessoa, mas isso também não te garante o céu. O céu é para os que seguem a Cristo. É para os que têm Cristo como prioridade. O céu é para quem reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. E reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz é praticar os seus ensinamentos. É estar debaixo da graça dele. E aí, querido, para encerrar, eu quero falar 3 coisas. O Evangelho acabou com as barreiras humanas. Todos são iguais. Tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Então eu e você somos iguais no que tange ao pecado, mas também somos iguais em termos de merecermos
a graça de Deus. Não há mérito, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ou ninguém é pior do que ninguém. Não, a salvação é graça, é obra da graça. O segundo, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Por isso, a importância de uma igreja com visão missionária. Meu querido, precisamos entender que a salvação, ela ocorre quando aceitamos a Jesus. Então, meu querido, eu e você precisamos ser missionários a todo tempo. Precisamos divulgar, precisamos falar da palavra do Senhor e ter prazer nisso, porque é a única forma de haver salvação para a humanidade. Então, se eu e você cruzamos os braços, se eu e você não praticamos o ID de Jesus enquanto igreja, nós não estamos sendo a igreja que Cristo deseja. Nós não estamos cumprindo o papel, o ID do Senhor. Paulo entendeu a missão dele, de pregar aos gentios. E eu e você, muitas das vezes, temos ignorado isso. Enquanto igreja do Senhor. A gente tem se preocupado muito com as igrejas cheias, com atrativos, com bancos cheios. E esquecemos que o que Deus deseja são pessoas salvas. Ele não está preocupado com quantas pessoas foram no culto. O que ele quer é que os que estão no culto sejam salvos. Deu para entender, queridos? É claro que quanto mais pessoas ali entendendo, aprendendo e aceitando esse Deus, muito melhor. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos cumprir o nosso papel. E o nosso papel não é procurar estar parecendo com o mundo para receber pessoas. Eu vou colocar aqui uma festa e tal, porque isso vai chamar a atenção, não. O nosso papel é pregar a verdade que liberta. O nosso papel é fazer com que as pessoas venham até esse Jesus que libertam, para que elas sejam libertas, curadas e de uma vez por todas salvas, para que elas estejam conosco no céu. E o terceiro tema central da Bíblia é Cristo. Por isso, devemos entender que a igreja não deve ser meramente atrativa, disposta somente a fidelizar clientes. Queridos, eu e você precisamos entender. A mensagem principal é Jesus. A mensagem principal para uma pessoa ser salva é reconhecer o sacrifício de Jesus. Então ela não precisa, querido, de festa. Ela precisa ser evangelizada. Por isso, invista sim em distribuição de folhetos, invista em testemunhos, em séries de conferências evangelísticas, em mensagens evangelísticas, isso sim. Porque dessa forma você pode sim ajudar aquela pessoa a ser salva. Agora, tentando apenas fidelizá-la. Não, eu quero trazer essa pessoa para a igreja, então eu vou fazer aquele culto, né, com a porção de coisa para poder prender a atenção. Isso não garante a salvação. Que a gente não se iluda. Queremos ofertar o melhor para Deus, queremos fazer um culto bonito. Sim, isso é válido. Mas desde que isso não roube a mensagem principal. Desde que isso não ocupe o centro, que é Jesus Cristo. Se essa mensagem estiver sendo pregada, todo o resto será aceito. Mas se essa mensagem não estiver sendo pregada, todo o resto será ignorado por Deus. Então, querido, eu quero te fazer a seguinte pergunta para terminar. Qual igreja você tem sido? A que imita o mundo, a que imita seitas, a que só faz rituais, ou a igreja que imita Cristo, pregando a verdade que liberta? E aí, qual igreja é você? Tenha um bom dia e a paz do Senhor.